Boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente vai ter uma conversa com o médico Rodrigo Santos. Daqui a pouco ele está entrando no Instagram e no Facebook. Depois a gente vai subir no YouTube também. E o objetivo é a gente conversar sobre a situação atual da pandemia. Como está o quadro em Porto Alegre. O Rodrigo, ele é médico do Hospital de Clínicas, que é o local onde hoje está se dando uma das grandes frentes de embate à Covid. Então, a gente só está esperando ele entrar, fazer os pedidos de entrada dele aqui. Vamos ver se ele vai fazer pedido aqui para mim. Estou só no aguardo de ele fazer os pedidos de entrada nos dois canais aqui, no Face e no Insta. Vamos ver aqui, acho que no Insta ele já está. Beleza. Vamos entrando aqui. Só falta no Face. Tudo bom, Rodrigo? Boa noite, Leonel. Tudo bem? Tô tranquilo, só tô esperando o teu pedido aí no Face. Facebook eu tô tentando aqui agora. Beleza. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E a gente já entra nas duas redes simultâneas. Espera aí um pouquinho. Falar com a Clarice aqui. Clarice, Godoy, Edmo, Rogério Dias, Márcia Binco, Ana Vitorino. Vamos ver. Vão entrando aqui, pessoal, no Face também, não tem? Podem ficando que a gente vai dar um jeito aqui de estar simultâneo. Vamos ver se tem já algum comentário aqui. Eu te mandei um link ali que é só clicar que daí ele já pede a entrada no... Isso, como eu nunca entrei no link do Facebook, eu cliquei no link e ele só aparece aqui, Sala de Leonel está ao vivo no Facebook, mas não aparece, talvez eu tenha que baixar aqui. Ué, estranho. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo Chrome aqui. Acho que é o navegador, sabe? Pode ser. Eu estava no Safari. Pode ser, pode ser. Que tem, dele manda o pedido aqui. Vamos ver se agora vai. Ó, a Emanuela do Ceará, ó, pessoal do Ceará. A Juju, Joinville, o Érico. Vamos ver aqui. Agora sim. Vamos ver se tu vai me pedir aqui para aparecer. Ele aparece aqui em cima o pedido. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ver se ele aparece. Chegou a requisitar aí? Isso daqui, tá. É um pedido ali para autorização. Agora foi. Vamos ver. Ah, agora veio. Como diz a Juju, agora tu veio. Deixa eu baixar. Perfeito. Maravilha, tá bom. Só vou tirar o som de um aqui para não dar, para não realimentar. Para ajustar aqui os. Agora aqui. Beleza. Então tá, Rodrigo, uma honra estar falando contigo. Acho que a gente está num momento bem complicado, né, na nossa cidade, no Rio Grande do Sul. E o Hospital de Clínicas talvez, eu acredito, talvez seja uma das principais frentes de batalha nesse momento do Brasil, né? E então gostaria, né, te apresentasse e trouxesse, né? Vamos
mais ou menos uns 40 minutos. Eu vou ler os comentários, mas vão colocando seus comentários ao final. A gente vai dar uma lida nas perguntas, quem tiver perguntas para fazer, tá? Aqui no Instagram, coloque na caixinha aquela de perguntas que fica mais fácil a gente achar. No Facebook, vão deixando nos comentários aqui. E aí a gente faz um bloquinho de perguntas mais ao final. Vão colocando que a gente vai ler os comentários, tá bom? Então, mais ou menos uns 40 minutos. E a palavra está contigo. Te apresenta e vamos esclarecer as situações aí para o pessoal que está na audiência e que vai assistir depois também. Perfeito, Daniel. Obrigado pela oportunidade aí de poder falar com o teu público, com os teus seguidores, enfim, com todo mundo aí, e poder relatar um pouco a realidade que a gente tem vivenciado, né? Dentro do hospital, enfim, a nossa atuação fora do hospital também. Eu sou médico infectologista, eu trabalho no controle de infecção do Hospital de Clínicas desde 2003. Eu coordeno a comissão de controle de infecção desde 2009, né? E nunca a gente poderia imaginar que fôssemos passar por uma situação dessas, né? Passamos lá em 2009 pelo H1N1, que não tem nem comparação com o que a gente está vivenciando hoje, né? À época, colocamos barracas no hospital, na frente do hospital, não sei se vocês lembram, né? No início da pandemia, quando a gente começou a planejar, também se discutiu essa coisa das barracas e a extensão do atendimento do paciente fora do hospital, para que essa doença infecciosa não entrasse para dentro do hospital, mas isso foi uma coisa que nos atropelou de uma forma como a gente nunca imaginou antes, né? Então, hoje a gente está vivenciando isso, que a gente vê na mídia, vê na manifestação dos profissionais de saúde, e é exatamente isso, é puramente verdade, né? Verdadeiro que a gente ouve dos apelos das pessoas, né? Para nessa situação que a gente está hoje de lotação, hoje no hospital lá a gente está com 140% dos 105 leitos que a gente havia acordado poder atender, que a gente nunca tinha chegado nesse número todo o ano que passou, né? Então, está bem difícil a situação, são escolhas que estão sendo feitas em todas as instituições, a gente ouve isso de colegas, né? Não são escolhas definitivas, mas é uma organização das prioridades de atendimento, né? Alocação de recursos, de ventilador, a gente já ouve falar novamente, como também no ano passado ocorreu falta de insumos, falta de medicamento, falta de anestésicos e medicamentos para sedação, de intubação, tudo isso a gente está vivenciando nesse momento. É uma situação muito, muito crítica e que, infelizmente, o que a gente pode colocar como medida de prevenção enfim, é o que se sabe desde o início, que é o isolamento, é o distanciamento, é a redução da circulação, até porque a vacina está em passos muito lentos aí para a gente poder, essa que seria a nossa principal arma aí, em termos de doenças infecciosas, essa sempre foi uma medida definitiva e que é uma das mais custo-efetivas e custo-benéficas, né? Na prevenção das infecções, né? É de fato a prevenção, né? Então ela é mais barata, mais eficiente, etc, do que tudo que a gente está vendo, né? De uma forma bem simples, assim, a matemática não vai fechar à medida que a gente tem essas transmissões muito rápidas e que estão ocorrendo agora. Não adianta a gente abrir leito, em algum momento, se a fonte não a fonte de infecções não reduzir, a gente vai ser atropelado, independente de hospitais, de leito, e é o que a gente está vivenciando agora. E como é que tu enxerga a curto prazo a nossa realidade, assim? A gente vai ter uma piora substancial até... Tem como prever um momento de que a curva ela vai chegar, ela tende a explodir ainda mais, ela tende a baixar? Qual é a perspectiva que nós temos nesse momento? Se vocês forem ver a curva de Porto Alegre, nesse momento,
ela nunca foi tão íngreme, né, no número de casos, né? Isso começou a ocorrer a partir de 15 de fevereiro, onde a gente subiu de 200, 300 para 600 casos internados, né? Em nenhum momento da pandemia a gente tinha esses números, mesmo nos piores momentos, em junho, julho, agosto do ano passado. Então, nitidamente, é uma situação muito diferente do que temos agora, do que tivemos no ano passado. E, obviamente, isso está relacionado com essa nova variante, né? Se vocês forem olhar o boletim genômico epidemiológico que foi publicado recentemente pela Vigilância Estadual, a gente teve a curva em junho e julho do ano passado, uma redução, agosto, setembro, outubro, em novembro começou um aumento de novo. Esse aumento está muito relacionado com uma variante que surgiu lá em novembro, né? Que foi a variante P2, né? E agora a gente tem um novo aumento por uma nova, né? Praticamente uma nova pandemia por essa nova variante P1, a variante de Manaus, né? Que foi inicialmente identificada em Manaus, na verdade identificada no Japão, a partir de um viajante que esteve em Manaus, e aí já foi identificada em vários países no mundo já, então essa globalização e a circulação de pessoas, isso está disseminando. Então, muito provavelmente, o que ocorreu agora é multifatorial as causas, mas certamente essa variante nova, pela diferença que a gente tem de curvas nesse momento, ela é uma das grandes responsáveis, associado, obviamente, né, às interações entre pessoas, que não tem como esse vírus se disseminar se as pessoas não interagem, né? Então, houve vários fatores aí, obviamente, as questões das festas de final de ano, carnaval, etc. Talvez uma sensação de cansaço, e as pessoas de fato estão cansadas, e também uma sensação de proteção da vacina que possa ter propiciado maior encontros aí. Então, tentando responder a tua pergunta, que é muito difícil de estimar, a gente está lutando hoje com a única arma que a gente tem, porque, assim, vacina está muito lento, né? A arma que a gente tem é o isolamento social, para tentar conter esse caos no sistema de saúde, que esse era o nosso medo desde o início, e conseguimos, de alguma forma, nos manter minimamente efetivos ou prestando um cuidado adequado para a população, que hoje já não conseguimos mais, né? Em todo o ano passado, né? Então, o que se diz, obviamente, se a gente conseguir uma restrição da circulação, né? Drástica, tem que ser. Um isolamento maior das pessoas, em 2 a 3 semanas, a gente espera que esses números reduzam ou tenham um mínimo de redução para que o sistema de saúde possa atender adequadamente as pessoas. Não é nem reduzir o número de casos ou resolver curva ou achatar a curva, como se falava anteriormente. Então, um mínimo de 2, 3 semanas a gente precisa. O que a gente vê hoje, pelo menos quem circula, né, vê que a circulação atual, e até olhando essas estimativas de circulação pelo Google, etc., a gente vê que está muito longe do que a gente já foi no ano passado, né? A gente chegou a ter 60% de isolamento, né, o ano passado. Acho que esse ano a gente não chegou nem a 30%, então é difícil por todas essas razões, né, o cansaço, a gente está um ano já, né, quase que agonizando nessa situação de abre e fecha, abre parcial, as escolas, etc, etc. Né? Então, é bem difícil, eu acho que a gente tem que ter, e é o que todos os profissionais de saúde têm relatado hoje, que a gente precisa de medidas drásticas num cenário que é muito drástico também para o atendimento desses pacientes críticos. Né? Então, no teu ponto de vista, a gente teria que entrar numa situação realmente de fechamento, de total, digamos, de 2 a 3 semanas de forma agressiva, vamos chamar assim, né? Não com mitigação buscando uma redução de deslocamentos, mas sim algo
realmente um fechamento total, é isso? Eu acho que quem vivencia hoje dentro dos hospitais, dentro das instituições de saúde, tá realmente um drama, né? Assim, e isso são escolhas que a gente tem feito desde o ano passado, porque se a gente aumenta atendimento de pacientes COVID, a gente está deixando de atender uma várias condição de outro paciente que, enfim, estão nos atendimentos, nos teleatendimentos, na telemedicina, mas várias cirurgias, né, já foram canceladas. Então, as escolhas estão sendo feitas desde o início da pandemia, né? Só que agora a gente está com escolhas muito mais drásticas que estão impactando os profissionais de saúde, né? Então, assim, é difícil escolher quem recebe ventilador, quem não recebe, né? E a questão desse tipo de paciente é um paciente muito crítico, ele é muito grave e ele precisa de um atendimento muito especial. Então, assim, não é qualquer ventilador e um médico em qualquer lugar, né? A gente precisa de um médico altamente especializado, um intensivista, né? Com anos de prática, e mesmo assim, esse profissional tem que ter experiência para aprender a lidar com essa condição. É um comprometimento muito grave do pulmão que outras doenças não apresentavam antes, né? Então, assim, não vou colocar um médico aqui, um ventilador. Existem ventiladores, isso eu aprendi também, eu não sou intensivista, né? Mas como nas discussões que a gente vem travando todos os dias no hospital, a gente tem, obviamente, como todos os hospitais, um comitê de crise que se reúne formalmente, diariamente, todas as manhãs, e a gente ouve isso dos intensivistas, né? Existem ventiladores com potencial para pacientes mais leves, para médios e para pacientes mais críticos, né? Por exemplo, hoje a gente está utilizando ventiladores, inclusive emprestados da pediatria, ventiladores emprestados do bloco cirúrgico, esses ventiladores que são de cirurgias, né? Esses ventiladores não têm capacidade de poder atender pacientes muito graves. Eles atendem pacientes de até um nível de gravidade. Então, não é só isso, né? Precisa de aparelhos que sejam capazes de salvar a vida das pessoas, né? E profissionais que sejam capacitados para isso também. Então, essa situação é muito grave. Eu vejo que, assim, somente uma mudança muito drástica do comportamento das pessoas, assim, que eu acho que, assim, as pessoas tem muito da questão individual também, né? E da questão, enfim, da gestão do município, da gestão da saúde, né? Então, são duas instâncias que têm que andar juntas. A população tem que fazer a sua parte do ponto de vista individual, né? Eu acho que, culturalmente, a gente tem dificuldade de fazer isso. Porque se a gente mudasse comportamentos individuais anteriormente, a gente talvez não tivesse nessa situação, né? As aglomerações, eu não digo só a questão de festa, mas assim, se a gente for olhar o comportamento das pessoas num ambiente público, né, a gente já vê que o uso da máscara não é adequado, não é 100%, a higienização de mãos, as pessoas com a máscara né, não cobrindo totalmente nariz e boca. Então, assim, se a gente comparar isso com outros povos, obviamente, né, já tem, talvez os asiáticos já tem uma tradição muito maior até do uso da máscara, né, nos momentos de sazonalidade. Então, talvez seja, obviamente, é mais difícil para a gente, né, aderir a um comportamento que a gente não estava acostumado, né. Então, tem tudo isso, né, tem a questão da gestão pública, da gestão não temos hoje uma unificação de medidas, né, de conceitos, de definições, etc., de regras, né, e também não temos isso confunde também, e também não temos talvez uma preparação individual para aderir a tudo isso, né. Então, acho que são duas coisas, e a conscientização individual também é muito importante. E é possível dizer que, como a gente estava falando antes dessa nova cepa, a gente tem mais pessoas mais jovens e mais graves, né? Que estão sendo afetadas de forma mais rápida, me parece. Qual é a realidade? Porque tem muitas informações desencontradas, porque ela vai modificando de forma tão acelerada, me parece, para quem é leigo, para quem não é da área,
que as informações vão ficando. Na semana passada já era uma informação que essa semana já não é a mesma. E demora, então, né, para ter aquela onda de novas, né, para as pessoas chegarem a um certo consenso. É realidade, então, que nós temos uma população mais jovem, mas a população mais jovem seria uma forma dessa nova mutação que estaria acontecendo, ou porque a população mais jovem está mais exposta e está mais desprotegida? É uma boa pergunta, né? Veja bem, assim, e aí a gente, é bem normal isso, assim, a gente está lidando com uma dinâmica muito, nessa pandemia, muito rápida, muito acelerada dos conceitos. Isso vem desde o início, né? Usa máscara, não usa máscara, máscara de tecido, e as coisas vão evoluindo até dentro, até para os profissionais de saúde. São conceitos que a gente foi modificando, e isso, de certa forma, talvez dificultava a adesão, né? Prejudicava a confiança, né? A credibilidade, tudo isso, né? Mas, obviamente, a gente, através de conversas, como a gente está fazendo aqui, de aproximação com as pessoas, a gente vai falando na população de dentro do hospital, por exemplo, que essa desconfiança está em todo mundo, né? Não só na comunidade, né? Então, a gente vai aproximando das pessoas, conversando olho no olho e adquirindo a confiança dos colegas e da população, né? Então, esse é um ponto importante, assim. A pandemia é muito dinâmica, a gente precisa conversar abertamente sobre o que a gente também não sabe e as nossas fragilidades também, né? Então, são conceitos que são consolidados com o tempo, né? E essa nova variante, ela é muito nova. O que a gente pode dizer de fato é que talvez tu tens razão, né? Os jovens talvez estivessem mais expostos nesse momento, num conceito de que o jovem não tem uma gravidade menor, pode adoecer e não vai ter um desfecho mais grave e pior de morte ou de internação prolongada. Esse era o conceito da pandemia ano passado, isso era real. Nitidamente, acima de 65 anos era mais grave, e acima de 80 anos mais ainda. Nitidamente. Hoje vivenciamos uma outra pandemia. Outra, podemos dizer que, pelo menos da experiência que temos, pessoal, da vivência e de alguns poucos relatos que estão surgindo agora, né? E aí a consolidação da literatura médica, demorava muito mais, hoje é muito rápido, né? O que saiu ontem já é velho, sabe? Então, assim, é muito interessante isso que mudou a forma de a gente entender a evidência científica, né? De a gente buscar a evidência. Hoje, o que está da semana passada é velho, do mês passado é velho. Então, assim, estamos numa velocidade muito grande. Mas, de fato, houve uma mudança nos números drástica, né? Na nossa taxa, no nosso no ângulo da curva dos casos, nitidamente, e houve uma mudança de perfil de paciente internado. Nítido. Nós chegamos a ter aqui, em determinado momento, nas UTIs, 80% das pessoas da UTI tinha menos de 40 anos. E não são adultos jovens, são adultos muito jovens, né? A gente está falando de 30 anos, 20 anos. Então, mudou o perfil, né? Então, essas pessoas que estavam mais expostas se expuseram a um vírus diferente, a uma nova pandemia. E esse vírus é mais agressivo, talvez mais agressivo para essa faixa de idade também e para os mais idosos, mas mudou o perfil de pessoas. E além, antes a gente tinha um perfil, e aí talvez dos adultos, adultos jovens, 40, 50 anos, em que havia internações, as pessoas internavam, e eram internações mais breves. Uma boa parte deles, a gente tinha uma circulação dentro não da UTI, mas dentro da área da internação, né, do hospital, de uma internação muito breve, de 4, 5 dias, a pessoa se recuperava e tinha alta. Agora não. São internações mais prolongadas, de pessoas mais jovens e mais graves, né? Então, a gente nunca chegou a ter, por exemplo, na área fora da UTI, 60% da internação necessitando
cuidado de UTI. Ou 60% daqueles que estavam fora da UTI poderiam estar dentro da UTI, e as equipes se desdobrando para atender essas pessoas. É muito diferente o cuidado fora da UTI do cuidado numa UTI, óbvio, né? O UTI tem toda a monitorização, tem todas as equipes. Quando a gente vai para um quarto de uma unidade, o que se fez, né, para cuidar de um paciente tão grave nesse local, né? Se formou rodízio de equipe que ficavam circulando de meia em meia hora, de 15 em 15 minutos nos leitos para ver se aquela pessoa ainda estava viva. Então, é uma estrutura e um processo de trabalho totalmente diferente que a gente está vivenciando agora do que estávamos anteriormente. Então, essa pandemia é nova, né? É um vírus, é o mesmo vírus, né? Mas é um vírus que mutou. E essas mutações aparecem, não é à toa que ela apareceu no Brasil, né? A mutação viral, ela ocorre, o vírus ele é incapaz, ele é defeituoso, isso nos os vírus em geral, né? Quando ele se multiplica, ele não consegue replicar de uma forma idêntica ao seu material genético. E algumas dessas mutações, elas tornam o vírus mais fraco, e esses vírus não, obviamente, não sobrevivem. Outras mutações, isso é totalmente aleatório, tornam o vírus mais forte. E é isso que acontece. Então, quanto mais replicação, quanto mais infecções a gente tiver, mais chance de a gente ter vírus mutantes. Então, quando aumenta o número de casos, estamos numa situação possível de surgir uma outra variante, a P3, e aí que pode ser diferente, mais grave. E essas variantes, elas se tornam muito rapidamente, por serem mais adaptáveis, por serem mais fortes, elas se tornam rapidamente as variantes dominantes. E é o que a gente está vendo aí nos boletins epidemiológicos de todos os estados. Ela já era dominante na região norte, está ficando dominante em todas as regiões. E aqui no sul, se a gente considerar toda a pandemia, ela não é ainda dominante. Mas se a gente for ver o mês de fevereiro, ela é a variante dominante. E, obviamente, ela tem o seu papel bem importante nessa mudança de perfil de casos e nessa mudança no número. Um outro ponto relacionado a essa variante é que ela é mais transmissora, né? Isso eu quero dizer por 3 fatores. Um dos fatores é que ela tem uma carga viral mais alta no indivíduo, ou seja, o número de vírus nas vias aéreas superiores ela é maior. Isso causa mais doença no indivíduo e causa mais transmissibilidade, porque eu vou estar jogando mais vírus no ambiente. Além disso, essa mutação, né, P1, que é na coroa do vírus, aquelas pontinhas que a gente vê no desenho do vírus, é a proteína spike, é onde ocorrem essas mutações. E essa proteína é a que o organismo identifica, tanto o vírus identifica no organismo para entrar dentro da célula, né, a porta de entrada, quanto os nossos anticorpos identificam para englobar esse vírus, né, e matar o vírus. Então, quando eu tenho modificações nessa proteína, ou o meu sistema imunológico fica mais fraco para esse vírus, né, ou o vírus entra mais fácil no meu organismo. Então, são 3 fatores aí que, além de que já há evidência que a pessoa fica mais tempo transmissora. O vírus anterior, quando a gente transmitia, por exemplo, 48 horas antes de apresentar os sintomas, com pico no 5º ao 7º dia de sintoma, até 9 dias no máximo, esse novo vírus ele pode passar os 10 dias, talvez chegar a 12, 13, 14 dias de transmissão. Por isso também essas curvas que a gente tem, né, são vários fatores que nos colocam nessa situação que a gente está hoje. E em relação às gestantes e crianças, porque se tinha uma ideia, principalmente com crianças, que, né, o vírus não teria um grande impacto, e hoje a gente vê diversas crianças tendo situações de contágio, algumas indo para UTIs, e muitas mães hoje
vindo a óbito, inclusive, ou ficando em UTIs nesse processo. Qual é a situação atual desses casos? O que a gente tem visto hoje as gestantes a gente já vinha com um número, obviamente não era o maior, mas a gente ia lidando com um grupo de pacientes e de pessoas, né, que já tem um certo grau de imunossupressão pela gestação, né? Já não é uma imunossupressão, uma deficiência de imunidade, enfim, como outras doenças, como câncer, mas é um nível não normal da imunidade, né? E a gente já vinha vendo casos, né, em gestantes, todas as pessoas, na verdade, estão expostas, né? E quando a gente chega num grau de transmissão como a gente tem hoje, isso acaba, vamos dizer assim, vazando para outras faixas etárias e outros grupos de risco, por exemplo, a gente vai acabar vendo mais isso. Mas, assim, do ponto de vista das crianças, né, as crianças menos de 10 anos, por exemplo, ou os mais jovens, menos de 14 anos, é infinitamente menor ou é incomparável se a gente for comparar com os adultos, né, com os adultos. E agora, sim, o que mudou, como falamos anteriormente, é adulto jovem abaixo de 30 anos, né? Então, talvez colocar entre 16 e 30 anos aí uma faixa etária de maior risco, mas as crianças, né, se a gente for olhar hoje para o hospital, não vou te saber dizer o número, mas, se não me engano, tinha uma criança internada. Não é comparável ao que a gente tem visto nos adultos, né? Assim, não tem comparação. Mas, certamente, com esse nível de transmissão, ninguém está imune, ninguém está protegido completamente, né, de uma transmissão, considerando que esse vírus é mais transmissível. E é possível dizer que o risco maior das crianças é ser vetor, então, do que ter casos graves. Ainda é possível dizer sim, né? A gente não tem visto casos graves em crianças, né? Ainda bem essa faixa de idade aí, a faixa etária mais, especialmente abaixo dos 14 anos, é uma faixa etária que tem sido poupada de casos mais graves, e mesmo com essa variante agora, né? Não temos visto aumento. Um ponto interessante que a gente tem que essa questão dos vetores, que as crianças são mais assintomáticas e transmitem para os adultos, isso obviamente sim, né? Não podemos dizer que todos os infectados podem servir como vetores transmissores, mas o que a gente tem visto nos estudos epidemiológicos, especialmente no ambiente familiar, que é onde ocorrem as maiores transmissões, né? No núcleo familiar, dentro de casa, mais do que nos hospitais, né? A taxa de ataque chega a 30%, às vezes 50%, e ela também não é 100%, né? Ou seja, uma família aí de 6 pessoas, talvez 2 a 3 vão se infectar e outras não, né? Isso, obviamente, depende também dos contatos que essas pessoas têm. Mas, normalmente, o que a gente vê é transmissão dos adultos para as crianças, e não o contrário, né? Então, normalmente, nesse ciclo familiar, começa com um adulto que transmite para uma criança que tem uma doença muito leve. Mas, normalmente, são interações entre adultos que trazem para dentro de casa e aí as crianças são acometidas. Menos do que o contrário que a gente imaginava lá no início. As crianças podem ser um vetor importante de transmissões, porque tem doença mais leve e podem ser mais frequentemente portadores assintomáticos. E aí vem um outro ponto interessante, que o portador assintomático, ele transmite, mas ele transmite muito menos do que o portador sintomático. E o portador sintomático com mais sintomas, ou seja, sintomas mais, vamos dizer assim, floridos, com tosse, com secreção, esses transmitem mais ainda. E assim, para as pessoas, para a gente entender, qual é o ambiente, o pior ambiente possível para proliferação? Cluster,
em que espaço, digamos, gente, se a gente for, bom, pode até fazer uma graduação, assim, dizendo, na rua, supermercado, isso é uma pergunta muito comum, mas é importante que a gente fale a respeito, né? É excelente essa pergunta, Leonel. Assim, ela é comum, mas ela é complexa de responder. Por isso que ela é comum, né? Todo mundo pergunta e obviamente, que ela é difícil de responder. Mas a gente foi aprendendo coisas, né, ao longo da pandemia, lembra? Lá no início, todo mundo tomava banho, tirava a roupa, o calçado, os tapetes sanitizantes, nada disso transmite. Tapete sanitizante não é o pé que vai transmitir. Então, a gente vê, às vezes, isso de uma forma, a sensação de proteção pode ser interessante, mas, de fato, o tapete sanitizante não tem impacto na redução das transmissões. A roupa, muito pouco impacto também. Inclusive em profissionais de saúde que cuidam diretamente do paciente, muito poucas transmissões documentadas se houve, né, na literatura médica relacionada à roupa. Salvo aquelas situações em que assim, o paciente tossiu e houve secreção na roupa, né, caiu secreção na roupa. Então, assim, a roupa não é definitivamente um vetor de transmissão. Supermercado, as compras também não, né? Aquela coisa de higienizar a compra, né? O ambiente que a gente imaginava que também, para outros vírus, ele é fonte de transmissão, né? Mas mais recentemente se viu que a transmissão pelo ambiente ela é menor também. Então, assim, a gente não precisa ficar enlouquecido de querer esterilizar os ambientes, passar álcool por tudo, especialmente aquela superfície de maior toque é interessante, porque se eu estou tossindo na mão e estou teclando, depois outra pessoa vem teclar no meu teclado, isso é possível de transmitir. Mas essa forma ainda ela é menos comum, né? Então, acho importante a gente prestar um pouco atenção nessas superfícies de maior toque aí, né? Mas levar em conta principalmente o doente, né? A transmissão de pessoas doentes. Então, por isso que a gente vê nos prédios públicos aí a mensuração da temperatura, a questão da sintomatologia. E aí vem uma outra coisa controversa, né? Porque a temperatura, a febre, é um sintoma que é muito variável. Ela varia de 30% das pessoas podem apresentar febre até 90%. Então, é muito variável. E, além disso, ela não necessariamente é um sintoma precoce, né? A pessoa começa com dor no corpo, com uma dor de garganta, e aí já está transmitindo. Então, às vezes, eu acho que tem que ser feito, né, uma mensuração objetiva, a mensuração da temperatura nos ambientes públicos é interessante, mas ela, não, por si só, ela não vai barrar todas as pessoas doentes, né? Porque a febre nem todos apresentam. Então, essa é uma forma, né? Então, os ambientes, a coisa principal do ambiente que hoje está muito mais em evidência são os ambientes fechados, né? Esse vírus, a principal transmissão dele é por gotículas, né? Essas gotículas normalmente não ficam suspensas no ar, mas elas podem ficar por períodos curtos, suspensas no ar e serem levadas pelo ar quando o ambiente está fechado. Isso por 3 a 5 minutos, por exemplo, né? Não vai ficar aquele ambiente que teve um doente lá, eu vou entrar amanhã no escritório lá, que o meu colega estava doente ontem, aquele ambiente está contaminado. Não. Mas por um breve período de tempo, isso pode acontecer. Então, ambientes muito, muito carregados de pessoas, muito populosos, fechados, esses ambientes são de risco. Somado a isso, se eu não estiver utilizando a máscara, mais ainda. Então, aí a gente coloca um cenário da comunidade, restaurantes, né? Restaurantes fechados, onde eu retiro a máscara para me alimentar e estou num ambiente que é de descontração, estou com a minha família, conversando, tossindo e expelindo gotículas e aerossóis, esse é um ambiente de risco, né? Por isso, as recomendações do takeaway, do restaurante outdoor, né?
E aí a gente vai para os ambientes abertos. E esses, sim, carregam um grau de transmissão muito menor. Se eu estou num ambiente aberto, com distanciamento entre as pessoas, em que eu estou me alimentando sem máscara, esse ambiente é um ambiente de muito menor risco, né? Se eu tiver esse distanciamento. O que se tem hoje, por exemplo, né? Se eu estou num ambiente, eu mantenho portas e janelas abertas, eu tenho, em média, 28 trocas de ar por hora. O que se recomenda hoje para essas doenças infecciosas, para a tuberculose, para o coronavírus, são pelo menos 12 trocas de ar por hora. É o que esses ar-condicionados centrais que circulam o ar, que a gente tem nos hospitais, por exemplo, que esses aparelhos oferecem, em torno disso, né? Um aparelho bem calibrado oferece 12 trocas de ar por hora. Quando eu mantenho minha porta e janela aberta, eu quase que triplico essa capacidade. É muito melhor eu ter janela e porta aberta do que ter um ar-condicionado que circula o ar. Aí a gente tem que ter atenção que existem ar-condicionados que não fazem a circulação de ar. Especialmente esses ar-condicionados de janela, os splits, normalmente eles não fazem a circulação do ar. Eles jogam ar para dentro, mas o ar que está ali dentro, ele não é recirculado, ele não tem uma vazão. De uma forma geral, não sou engenheiro especialista para falar isso. Eu estou, na verdade, replicando o que a gente discute dentro do hospital, porque essa discussão está dentro do hospital também, né? Eu tenho ambientes dentro do hospital que tem split, renova ou não renova, né? O hospital de clínicas é um hospital, né, que tem ar-condicionado de janela, é um hospital antigo, tem locais que tem ar-condicionado de janela, né, de parede. Então, essa discussão eu aprendi também a partir disso. Então, ambientes fechados, muito populosos, onde as pessoas não estão utilizando máscaras, esses são os ambientes de maior risco, né? Então, importante a utilização. E agora, está mais em voga também é a máscara bem acoplada ao rosto, né? Para que, né? Às vezes uma máscara de tecido não tem aquele clipe, né? Que fecha aqui o ideal, e aí ela começa a cair, tu começa a falar, ela cai, porque ela não tem ancoragem no nariz. Essa máscara, ela, né, pode dificultar um pouco, né? Dependendo do uso, né? Que a gente consiga manter uma boa vedação, assim, e uma proteção do nariz e da boca. Então, de uma forma geral, assim, os ambientes fechados hoje, eles são ambientes de maior risco. Parques, corridas, etc., né? Isso é muito pouco risco, assim. Eu lembro de ter lido um estudo que transmissão em exercício físico no parque, por exemplo, aberto, era uma transmissão a cada 7.000 contatos. Tá? É muito raro. Um outro ponto, né, é que ambientes fechados com exercício físico também pode acarretar, aí a questão das academias aí, traz um pouco essa controvérsia aí da questão, né, o exercício físico vigoroso, onde eu estou expelindo mais e respirando mais forte, eu posso ter um risco maior de transmissão. E aí também as aulas de música, de canto, isso também trazem mais risco nessa questão aí porque eu vou poder estar expelindo mais gotículas e aerossóis quando eu tusso de uma forma mais, né, mais forte, ou levanto a voz, ou grito, ou canto, ou respiro mais fortemente, por exemplo. A última pergunta que eu vou fazer antes de ler, o pessoal está perguntando também se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, tá, pessoal? No Facebook, vai ficar gravado no Instagram e a gente vai subir ele também no YouTube, depois fazer a transferência para o YouTube. Então, a gente vai ter 3 canais essa conversa aqui com o médico Rodrigo Santos, que é infectologista, atua no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que hoje é um dos epicentros aí do combate à Covid. Bom, a minha última pergunta é em relação à reinfecção, né, de quem já teve a doença e vinculado também à vacinação, que tem um debate quanto tempo duraria essa imunização. Então, se tu puder trazer alguns dados que se tenha já a respeito. O que já se sabia era que o que não se sabia era o tempo, né, que a infecção
pelo vírus em si, né, a doença em si, traria de anticorpos, né, e o tempo que esses anticorpos ficariam protetores, né? Então, se tem aí dados de que essa proteção ela ocorre, né, as pessoas após uma infecção primária pelo vírus tem uma proteção, né, pelos anticorpos naturais formados. Essa proteção ela não é muito prolongada, né? Pelo menos por 3 meses existe um certo grau de proteção, mas a gente vê pacientes, especialmente os imunossuprimidos, né, um período com novas infecções antes desses 3 meses também, né? E agora, mais recentemente, reativações do vírus, do mesmo vírus, né? Tem publicação na literatura, mas aí é uma situação muito extrema, por exemplo, de pacientes com leucemia, que tiveram uma infecção e pelo alto grau de imunodeficiência, né, pela doença em si, o mesmo vírus reativou no corpo, né? Então, tem isso também. Então, a imunidade, ela não é garantida, né? Especialmente quem já teve infecção. As vacinas que têm se visto atualmente, né? Elas, se tem uma expectativa que elas gerem uma imunidade melhor, inclusive, do que a gerada pela infecção em si. Então, mais um reforço para que a gente concentre todos os nossos esforços nas vacinas, né? E todas as vacinas são efetivas em diversos graus. As vacinas não são iguais, mas elas protegem de formas diferentes. Elas têm efeitos colaterais diferentes e mecanismos de ação diferentes. Então, as novas variantes também, como eu falei anteriormente, essa mutação nessa proteína, ela pode tornar o vírus não reconhecível pelo anticorpo formado pela vacina ou pelo anticorpo formado pela infecção prévia, né? Já temos relatos, né, das vacinas da Pfizer, as vacinas que estão sendo utilizadas no mundo aí que ainda não temos disponíveis, né? As vacinas de RNA, né, da Pfizer, Moderna, que tem ação contra a variante P1, né? E aí a gente leva em conta tanto para os relatos de não ter ação quanto nos relatos de ter ação contra essa variante, é um número pequeno de casos, né? A gente vê 20, 30 casos, isso não é nada para um nível de evidência melhor, né? Mas, enfim, né? Vacinas de RNA têm ação contra a variante P1. A vacina de Oxford, né, também tem sido relatado que tem ação contra essa variante brasileira também, né? E a vacina da Coronavac, né, também, agora mais recentemente, alguns relatos que também ela possa ter ação contra a variante P1. Então, gente, assim, com relação à vacinação, as coisas são muito novas, né? O que eu posso dizer para vocês é que a forma mais efetiva de a gente poder sair desse caos que a gente está hoje é a vacina, e o que a gente tiver de vacina, eu acho que a gente tem que utilizar. Quanto mais vacinas a gente tiver, melhor, qualquer que seja, elas não são iguais, elas são diferentes do ponto de vista da eficácia, dos efeitos colaterais, da forma de apresentação, de armazenamento, etc, etc, né? Mas, de uma forma geral, o que elas mais se pareceram é que elas previnem de uma forma mais uniforme as doenças mais graves. Todas elas, nos estudos, apesar dos estudos não terem sido totalmente desenhados para avaliar doença grave, né, internação na UTI, de uma forma unânime, todas as vacinas têm demonstrado quase que 100% de eficácia para doença grave. É isso que a gente quer, né? Que evite desfechos piores de morte, de internação hospitalar. Então, isso é a coisa que mais as vacinas se assemelharam, né? Então, o que vier de vacina, eu acho que a gente tem que, em massa, vacinar o maior número de pessoas para a gente poder sair dessa situação que a gente está hoje. Tem uma pergunta aqui muito boa no Instagram, e a gente tem que ser meio rápido, porque o Instagram ele derruba, né? Acho que em mais 5, 6 minutos ele derruba.
E essa pergunta é muito boa, né? Pessoas que fazem o tal tratamento precoce estão indo para a UTI? É a pergunta aqui. Eu acho que essa pergunta é uma polêmica, né? Esse tratamento precoce. Eu acho que, a minha opinião pessoal, é que ele mais atrapalha do que ajuda, né? A confusão, dentro dessa confusão que a gente tem hoje, né? Não existe uma evidência forte que o tratamento precoce seja benéfico, né? As evidências são muito frágeis, né? E evidências fortes contra o tratamento precoce. Tanto que a gente não vê nenhuma sociedade médica séria, nacional e internacional, nenhum consenso, nenhuma diretriz recomendando o tratamento precoce no mundo todo. Então, eu acho que a gente tem que se basear nesses dados, nessa ciência, né, que às vezes a gente não necessariamente precisa de um ensaio clínico randomizado para incluir um tratamento ou alguma intervenção numa diretriz, por exemplo. Né? Às vezes a gente inclui numa diretriz de consensos de especialistas intervenções que não são baseadas em ensaios clínicos, mas são a melhor evidência que a gente tem. Quando a gente vai para tratamento precoce, nenhuma sociedade, nenhuma diretriz incluiu o tratamento precoce como uma medida eficaz de tratamento ou de prevenção. Então, essa é a minha posição pessoal em relação a isso. No Hospital de Clínicas, a gente não faz tratamento precoce, a gente não utiliza isso como uma medida de intervenção nos pacientes, né? O que a gente, infelizmente ou felizmente, precisa é dar um suporte para esses pacientes, e esse é o tratamento, é oxigênio, é terapia intensiva, é suporte de máscara, enfim, de cuidados que a gente de fato pode oferecer. E fizemos estudos no Hospital de Clínicas com cloroquina, fizemos estudos com outras intervenções que não se demonstraram, estão publicados em revistas internacionais, inclusive, a respeito do uso desse tipo de tratamento, né? E não foi benéfico. Utilizamos lá no início da pandemia, né? Como forma de estudo clínico, né? Então, assim, eu acho que é um ponto que é muito controverso, né? Enfim, nas redes sociais, na comunidade, mas o que a gente precisa mesmo é estar ciente da boa evidência e se basear talvez nas sociedades médicas e sérias e associações, Associação Brasileira de Infectologia, Associação Brasileira de Terapia Intensiva, o CDC americano, a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Então, tem várias sociedades sérias que não preconizam isso e estão muito atentas às evidências com relação ao tipo de intervenção para poder conter isso, né? Então, a gente segue essas diretrizes. Perfeito. Bom, a gente poderia ficar falando mais uma hora, né, mais ou menos, porque tem muitas perguntas, mas boa parte das perguntas foram sendo esclarecidas ao longo da conversa. O importante é a gente alertar que Porto Alegre realmente está em colapso, a gente está no sistema, como foi falado no início da conversa, a gente está com o sistema colapsado. O ideal, né, o que a gente conversou aqui, é que existisse um lockdown, né, um distanciamento total, um fechamento total durante 2 a 3 semanas para arrefecer essa curva ascendente acelerada. Então, muita consciência, a gente espera que os gestores públicos tenham essa visão para que não se piore ainda mais um quadro dramático, que a gente que conversa, eu tenho amigas que trabalham no clínicas, né, enfermeiras, e relatam, né, a situação terrível que ocorre, né, que está ocorrendo agora nesse momento, e é muito importante a gente esclarecer e reforçar, porque tem muita fake news. Eu não sei o que acontece com as pessoas, né, que vão lá no Moinhos de Vento fazer vídeo dizendo que não existe container, que é tudo mentira, que não existe UTI, e a gente, né, vê os profissionais aí dando
seu sangue, a sua saúde, inclusive, a sua vida, muitas vezes, para tentar amenizar e trazer um pouco de conforto. Então, pessoal, é distanciamento social total, só saiam para a rua para o necessário e vamos cobrar das autoridades que a gente tem aí uma política séria. Bom, a gente vai entrar numa questão econômica, que é renda básica, etc., mas é um outro debate. Mas o que eu quero dizer, em termos de saúde e ciência, a gente teria, então, que estar num fechamento total pelas próximas 2 a 3 semanas para a gente realmente não começar a juntar corpos das calçadas, do meu ponto de vista, né? Então, foi um prazer. Muito obrigado, Rodrigo. Uma honra. Provavelmente, a gente, daqui a pouco, faz uma outra live. As pessoas estão muito interessadas, elogiaram bastante. E estamos à disposição. E deixo contigo aí as últimas palavras para a gente encerrar. Obrigado, Leonel. O prazer é meu, viu? Eu estou à disposição e esse canal é muito importante para a gente poder esclarecer e relatar um pouco do que a gente vivencia dentro do hospital, né? É uma guerra, mas é uma guerra organizada, né? A gente não vai ver vídeos assim das pessoas de uma forma desorganizada até para os profissionais de saúde poder ter capacidade de atender, né? Esses grandes hospitais, eles têm uma organização muito já de longa data, então a gente que espera fazer um vídeo e ver as pessoas correndo, gritando dentro do hospital, não vai acontecer, mas isso não significa que a gente está num momento tranquilo, né? De fato, esses relatos de caos é isso, né? De escolhas de pessoas, quem vai receber o melhor recurso, isso já está acontecendo. Então, mas não necessariamente que a gente vai ver, espero que a gente não veja, né? Essas coisas de pessoas atendidas no chão, etc, etc, né? Então, como tu relatou aí no vídeo do Moinhos de Vento, não era, né? Enfim, é bom esclarecer isso, que apesar de um caos interno, há uma organização para que as pessoas sejam minimamente atendidas, né? Então, a gente não vai ver a pessoa que chega e vai querer ver confusão, enfim, né? Não é isso que a gente vê hoje, mas isso não significa que a gente não esteja numa situação muito complicada, que a gente está hoje com dificuldade de manter um cuidado adequado das pessoas, né? Então, fiquem em casa, eu acho que esse é um momento importante, dar esse gás aí nesse momento de isolamento é muito importante para depois a gente poder, né, retornar, né, um pouco mais do convívio numa situação melhor de curva da epidemia aí, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento para as pessoas. Obrigado, eu estou à disposição, é só entrar em contato que a gente pode fazer uma nova conversa. Maravilha. Boa noite, pessoal. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu toda a audiência. Compartilhem esse vídeo. É muito importante, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.